Muito bem, agora nós vamos estudar as próximas dicas para a manutenção da coesão intraparágrafos, ou seja, aquela que rola dentro do parágrafo. Bem, venha cá, eu estava falando para você antes sobre a coesão feita pelos pronomes, tá? E agora eu disse que ia falar sobre a coesão feita por sinonímia, a coesão também perifrástica, quer dizer, feita com perífrases. Então se segura aí porque o negócio é muito legal, só que você tem que ter calma e tem que entender isso aqui. Se você já está ansioso e falando assim, pô, eu não vou aprender a escrever logo, você já está aprendendo a escrever. Você está pensando sobre o seu parágrafo, tá? Aliás, você está pensando em como fazer isso. Você está pensando em como se expressar sem ficar repetindo, sem escrever errado. Então você já está aprendendo a escrever. Fica tranquilo que depois eu vou trabalhar com a estrutura do texto dissertativo, quero ver se você vai dar conta. Vai sim. Olha aqui, ó. Quando eu falo para você de coesão por sinônimos e perífrases, vale entender o seguinte: sinônimo, palavra de sentido semelhante, tá? Não igual, porque não existe palavra com sentido igual, na verdade, só aproximações. E perífrases são expressões que aproximam sentido, ou seja, a expressão que retoma outra. Por exemplo, estou falando ali, o rei do futebol. Quem é o rei do futebol? Logicamente, é que o professor Pablo, brincadeira. Rei do futebol, Pelé, tá joia? Se você está lá estudando, aí aparece qualquer outra expressão que retome o elemento. O anjo de pernas tortas, é o Garrincha. Última flor do Lácio, língua portuguesa, tá? E há várias, tá? O que você precisa entender é o seguinte: você pode utilizar isso dentro do texto? Pode. Só que da seguinte maneira: a perífrase tem que ser marcada com aspas. Então, rei do futebol, última flor do Lácio, essas expressões que são metafóricas, tá? Isso tem que ser marcado, que é metafórico, porque transforma o sentido da linguagem, tá? Então você vai ter que marcar com aspas isso no meio do seu texto. Por quê? Para não naturalizar. Sempre que a palavra estiver sendo utilizada num sentido metafórico, né, perifrástico, assim, quer dizer, for uma figura de linguagem, marca para deixar bem claro para o seu corretor que você sabe que se trata de uma figura de linguagem. E os sinônimos são recursos coesivos poderosíssimos, tá? Veja bem, quando eu falo disso para você, é importante você dar uma olhadinha, estudar um pouquinho a diferença entre hiperônimos e hipônimos, tá? Então, olha só, hiperônimo é uma categoria maior da língua para uma palavra. Hipônimo é uma categoria menor. Então vamos pegar aqui, por exemplo, se eu falar para você a palavra automóvel, tá? Olha só. Automóvel. Joia. Aqui eu tenho um hiperônimo. Que hipônimo eu posso colocar para automóvel? Que é um termo aproximado. Então vamos colocar aqui um hipônimo sem piada, tá? Sem tirar sarro aí do outro lado. Mas ó, se eu falar para você assim, ó, Ford, tá? Ford K. Ford K não é um automóvel? É o que mais provoca assassinatos quando dirigido por mulheres. Brincadeira, tá? Brincadeira isso. Mas o Ford K não é uma espécie de hipônimo de automóvel? Quer dizer, é um sinônimo, só que é mais restrito. Mesma coisa se eu falar para você, animal. Animal é um hiperônimo, grandão. Cachorro. Cachorro não é um animal? Tá bem? Então eu tenho aqui espécies de termos sinônimos, mas há um grau de sinonímia ali, tá? Um é maior, outro é menor. Por que você está me falando isso, Pablo? Porque de vez em quando você pode utilizar isso para fazer retomada dentro do seu texto. Então quando está muito difícil você parar de repetir uma palavra, usa um sinônimo ou uma perífrase. Vamos ver como é que é a aplicação disso aqui em locus, quer dizer, no lugar? Vamos lá, olha só. Você tem no seu material aí o exemplo que eu coloquei aqui no quadro. Você vai acompanhar comigo para poder entender. Então veja bem a frase aqui. Osama Bin Laden foi capturado e acusado de inúmeros crimes. Tá? Então eu repeti a palavra acusado aqui. Repeti a palavra, então o que você faz? Você pode cortar? Beleza? De inúmeros crimes. Você já reparou que de vez em quando você está escrevendo isso aqui e não percebe? É isso aqui que eu quero evitar que você faça no seu texto. Sabe por que isso acontece? Você está escrevendo a sentença e interrompe. Tá? Isso aqui foi proposital, coloquei de propósito isso aqui. Você interrompe a escrita e fala, tá, peraí, eu vou colocar outro argumento. Quando você volta, você acaba repetindo, tá? Acaba repetindo a palavra. Aí quando você vê, meu Deus,
repetir a palavra no meio do texto. E agora, fazer o quê? Tá? O correto na hora da redação é você passar apenas um traço assim, ó. E depois continuar escrevendo. Se você repetir a palavra, você errou alguma coisa, tá? Não pode ficar fazendo bolinho em cima, ficar fazendo coisa assim, isso não pode. Aí, repete o termo aqui, na boa, foi. Acusado de inúmeros crimes. Veja que eu marquei com cores diferentes, tá? Isso foi de propósito. Tem-se certeza de que o terrorista líder da Al-Qaeda foi responsável pela maioria dos eventos transgressores. Tá, jóia? Então, veja bem o que eu tenho aqui. Osama Bin Laden. Quem é Osama Bin Laden? É aquele que vai ser retomado aqui, ó, pela mesma cor. O terrorista líder da Al-Qaeda. Como se chama isso aqui? Perífrase, tá? Então eu tenho referente, eu tenho ativação aqui, ó, o Bin Laden, tá? E eu retomo o Bin Laden aqui, ao invés de usar o pronome ele nesse caso. Quando você quer deixar o seu texto mais rico, quando você quer deixar ele com mais informações, ou seja, desenvolvê-lo de uma maneira mais elegante, você conhece o sinônimo, você usa assim. Então, ó, Osama Bin Laden foi capturado, blá, 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 blá. O líder, o terrorista líder da Al-Qaeda, é uma expressão perifrágica que retoma o Bin Laden. Pegou? Sossego. Aí, olha só, foi o responsável pela maioria dos eventos transgressores. Quais eventos são esses? Eu marquei de outra cor para você perceber. Eventos transgressores é uma expressão que retoma a palavra crimes, colocada anteriormente. Então, eu faço isso para deixar o meu texto mais bojudo. O que significa esse mais bojudo? Deixa ele mais recheado. Rechear não é encher linguiça, tá? Rechear aqui no sentido de colocar esses termos na sentença significa que eu melhoro a referência do texto. Eu deixo a construção ali, ó, mais coesa, para você saber exatamente de quem está falando, tá bem? Então, preste muita atenção e utilize esse recurso como um recurso para a sua prova, como um recurso funcional para a sua prova. Beleza? Isso aqui é super simples, fácil de entender e possui aplicabilidade 100%. Próximo recurso está aqui, ó, verbos vicários. Você sabe o que é um verbo vicário? Se você não sabe, eu vou te explicar. Estudar um pouquinho de português, hein, cara? Verbo vicário é o verbo que retoma um elemento, tá? Sem ter que necessariamente repeti-lo. Ele é um verbo remissivo, basicamente. Então, o que ele faz? Ele retoma uma palavra sem ter que repeti-la. Uma expressão pode ser. Então, veja bem que eu vou utilizar um exemplo aqui para você entender esses verbos vicários. Vem comigo. Olha aqui, ó. Eu tenho o exemplo. O governo brasileiro precisa providenciar uma reforma da Previdência. Só não providencia essa reforma porque é muito trabalhoso. Joia. Então você percebeu que o texto ficou meio assim, patinhando? Ficou estranho, né? Como assim ficou estranho? Eu repeti termos. Repetição de elementos é prejudicial para o seu texto. Repetição de palavras empobrece o texto. Significa que você tem um vocabulário pequeno, significa que você tem pouca habilidade, você tem pouca capacidade de desenvolver a sua argumentação sem repetir palavras. Então veja só, ó, reforma, providenciar. Depois eu repeti o quê? Providencia e reforma. Aí você fala, ô meu, mas não tem o essa ali no meio, coisa e tal. Pois é, até existe, mas a repetição de palavras ficou muito grande. Vamos utilizar um verbo vicário para isso, para poder resolver a parada. Olha, o governo brasileiro precisa providenciar uma reforma da Previdência. Só não o faz, faz o quê? O que esse senhor está retomando aqui? A reforma da Previdência. E esse fazer, o providenciar. Então, isso aqui, cara, é um verbo vicário. Eu utilizo isso, eu poderia utilizar, só não o realiza, tá? Só não o promove, tá? Isso seria um verbo vicário. Vicário por quê? Porque ele retoma o elemento dito anteriormente sem ter que repeti-lo. Isso deixa a sentença coesa, enxugadinha, bonita, ó. Coisa linda, fica fácil, fica simples. Se você conseguir utilizar isso aqui no seu texto, maravilha. Você pode me perguntar, Pablo, mas como eu vou saber o momento correto de utilizar isso?
Aí eu dou uma dica para você, vem cá. Você deve praticar redação, é lógico. Em algum momento você deve escrever um texto ali. Eu sugiro para você que você escreva um texto, tá? Escreva um texto mesmo agora. Escreva-o, interrompa a sua escrita, espere 2 ou 3 dias e leia o mesmo texto. Você vai conseguir fazer autocrítica, você vai conseguir perceber quais eram os erros do seu texto e vai perceber que algumas expressões não ficaram legais. Nessa reformulação, aplique os elementos que eu aqui coloquei para você. São dicas para a manutenção da coesão. Aí você fala, não existem outros? Há uma infinidade de recursos para a manutenção da coesão. Cabe a você, aluno, cabe a você, estudante, perceber como fazer isso da melhor maneira. Tá bem? Seja com os sinônimos e perífrases, seja com os pronomes, seja com os verbos vicários, tudo vai dar certo para o concursando que acredita nisso aqui. Vamos continuar falando sobre isso? Então, vem comigo porque a gente ainda tem um trabalho grande para fazer. Bora lá. Então, você já ouviu falar de progressão textual? Você já estudou isso alguma vez? Muito provavelmente não. Sabe por quê? Porque eu conheço muitos professores de redação, muitos professores de língua portuguesa, e eles costumam não abordar esse assunto. Porque tem medo. Né? Por que tem medo? Porque eles falam assim, como é que você vai ensinar isso para o aluno? Eu digo para você, eu posso te ensinar isso aí. Porque é simples, é fácil pra caramba, só que você tem que ter atenção. Tá? Então veja, o que é progressão de texto? Como fazer um texto progredir? O que significa dizer que o seu texto possui progressão? Dizer que um texto possui progressão significa dizer que os seus argumentos estão amarrados em um encadeamento que faça sentido. Quer dizer que o seu texto tem lógica de sequência. Tá? Às vezes a banca já faz esse favor para você, dizendo como encadear o seu texto, mas fica tranquilo porque ainda não estou falando disso. Eu estou falando de como fazer para progredir com os argumentos. Então, veja bem, como você pode realizar a progressão? Observe que deve haver uma sequência de argumentos. Você não pode colocar argumentos soltos, tá? Todo texto está alinhavado, não só pela coesão, mas também pela coerência. E a progressão é o que une as duas coisas. Como assim? Você tem a amarração intraparágrafos, mas você também tem que tipo de ideia eu estou debatendo em cada parágrafo, tá certo? Se você chega e fala, Pablo, eu quero que você fale sobre o analfabetismo no Brasil e a inclusão digital. Cara, se eu tiver que falar sobre isso, eu vou ter que selecionar argumentos pertinentes. Eu não posso começar no primeiro parágrafo do desenvolvimento falar que o analfabetismo é culpa do governo federal que não investe nada e que o político só promete, papapá. Aí boto no segundo parágrafo o seguinte, que a inclusão digital é muito importante porque a inclusão digital é o que une as pessoas e começa daquela volta, aquele miguelation horroroso, falando que a inclusão digital torna o mundo globalizado, papapá. Aí terceiro parágrafo fala assim, culpa dos governantes que pedem na hora do voto e na hora de realizar não fazem nada, deixando o povo sem inclusão digital e analfabeto. Aí, ó, que progressão que teve isso? Não teve progressão nenhuma, o argumento não teve nada a ver com o outro. Eu atirei uma bala em cada planeta, tá? Não pode ser assim. Você tem que alinhavar esses argumentos. Eu vou ensinar você como fazer isso. Mas primeiro entenda o seguinte, que o seu argumento tem que ser pertinente, tá? Pertinente, quer dizer, ele tem que ter a ver com o tema. Tá? Então você não vem me colocar argumento religioso, aí você fala, ó, o professor é ateu. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que nem sempre aquele argumento do senso comum, aquele argumento que você acredita tanto, né? Não caiu uma folha se Deus não deixar. Isso não pode ir para a redação, tá? Isso não pode aparecer lá no texto, porque isso não é argumento de força, não tem força argumentativa, porque é baseado no achismo, é baseado em experiências extrasensoriais, que nada tem a ver com redação, que nada tem a ver com a sua possibilidade de escrita. Tá joia? Então você toma cuidado com isso aí. Depois, nexo de conexão semântica. O que eu quero dizer aqui, ó, eu estou falando que um argumento tem que ter pelo menos um mínimo de relação com o outro. Uma relação intrínseca, uma relação ali, que um contenha o outro. E pode ser uma contenção no sentido de que ele suba, que ele abra um leque de possibilidades ou que ele vá afunilando. Isso vai gerar o que nós chamamos de escala argumentativa. Então vem aqui, ó, para você entender. O que é escala argumentativa? Depois eu vou colocar um exemplo para isso ficar mais fácil, tá? A escala argumentativa pode ser ascendente e pode ser descendente. Aí você fala assim, não entendi.
O que é uma escala argumentativa ascendente? Você começa com um argumento mais fraco, tá? E vai subindo, 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 até que o seu último parágrafo vá bater o argumento mais forte. A descendente faz o contrário. Você começa com o mais forte e você termina falando sobre o mais fraco. Fala, Pablo, por que você está me falando isso? Porque o seu texto tem que ter uma sequência, e a sequência tem que ser dessa maneira aqui, ó. Fala, não dá para fazer diferente, começar com o mediano, depois o forte, depois o fraco? Não, não dá, você quebrou a sequência, tá bem? Tem que ser como um filme de terror, tá joia? Tem que ser como um filme de terror. Como assim um filme de terror? Você começa apresentando a cena, aí você aumenta o clima de terror, de repente vem um terrorzão pavoroso que te assusta. Isso aqui tem que ser a dissertação, tem que ter essa sequência aqui de escala. Só que para você fazer a escala, você tem que entender o tema e a proposta, o que é que estão pedindo para você. Tá joia? Então assim, eu não vou entrar agora no mérito intrínseco das bancas, quer dizer, eu não vou falar para você o tipo de redação que a banca pode pedir. Eu vou primeiro falar sobre um tema genérico, como entender o tema de uma redação, para daí você começar a pensar. Então veja bem, eu tenho aqui, ó, um texto pode ser meramente informativo ou ele pode exigir de você um posicionamento. Se ele for meramente informativo, tá fácil. Você só vai falar sobre o tema. Não precisa se posicionar, tá? Não precisa mostrar uma posição sua. Não precisa mostrar a sua opinião. Você apenas vai discorrer sobre o assunto, dando informações e trabalhando com dados. Apenas isso. Esse é um texto que pode ser dissertativo informativo, um texto informativo apenas. E existe a modalidade de texto que pede para você um posicionamento. Esse texto que pede posicionamento já é um pouquinho mais trabalhado. Por quê? Se a proposta pediu para que você se posicione, você não pode ficar em cima do muro, tá? O exemplo que eu vos dei, o exemplo que eu coloquei aí no seu material, está pedindo para você um posicionamento. E a gente vai trabalhar a partir dele para entender o seguinte, vem para cá. O que você tem que entender? Se cobraram de você um posicionamento, significa que você não pode ficar sobre o muro, ó, sobre o muro aqui entre aspas, tá? Metaforicamente. Quer dizer, se você colocar assim, tá, aqui eu tenho tema, aí por um lado ponto positivo, por outro lado ponto negativo. Conclusão, você tem que escolher o que quiser. Não. Conclusão, temos que nos conscientizar. Você não me vê com essa aqui. Para de colocar, você tem que se conscientizar, o ser humano tem que se conscientizar, porque isso não é conclusão de redação. Isso é uma coisa, ó, você já ouviu falar texto prolixo? Eu tinha uma professora, tá, que antigamente falava o seguinte, o texto prolixo é o texto prolixo, tá? Aquele que fica dando volta em torno de si, fica sobre o muro, não presta. Se pediu para você tomar partido, você tem que tomar, sem utilizar as expressões eu acho que, eu penso que, eu acredito que, tá? Ou seja, como é que você vai fazer isso? Colocando adjetivos ao longo do texto que permitam ao leitor observar sua posição, explicando para ele, através dos argumentos, que posição você está defendendo, sem ter que usar a primeira pessoa, tá bem? Entendeu isso aqui? Isso é muito tranquilo. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com um tema, com uma proposta, para que isso fique mais visível para você. Você vai ter isso no seu material, a explicação está colocada aí e o desenvolvimento com quadros. Depois que você entende o seu tema, a principal coisa que você precisa fazer é pegar uma folha em branco, uma folha de rascunho e anotar os seus argumentos, como vai acontecer a partir de agora. Beleza? Vem comigo. Muito bem, então, meu aluno querido, estava falando para você sobre como estabelecer progressão, né? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, porque isso vai ficar, ó, filé. É uma estratégia muito legal para você que precisa escrever redação, mas tem problema na hora de começar a compor o texto. Na verdade, durante essas minhas aulas aqui, eu vou dar várias dessas estratégias. Então, você preste atenção, tenta praticar aí para ver se vai surtir resultado. Então, veja bem, eu vou colocar um tema aqui para servir de exemplo. Suponha que esse tema tenha sido o tema da sua prova, tá legal? Joia, se esse for o tema da sua prova, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar destrinchar o tema, tá? Vamos destrinchá-lo e depois vamos partir para a composição do texto. A coisa mais natural que acontece com o concursando, quando vai resolver prova de redação, é: puxa vida, agora me deu um desespero,
porque eu não sei o que escrever. Esse desespero também é conhecido como deu um branco, né? Ou eu não sei o que escrever agora. Ou a pessoa fala, puxa, eu até sei o que escrever, mas não sei por onde começar. Então se liga. O tema é esse aqui. Pena de morte no Brasil. Uma solução ou apenas mais um problema administrativo? Tá, então veja só. Você está vendo que tem uma interrogação no tema. Viu? Percebeu? Significa que você vai ter que dar uma resposta. Joia! Então nós temos aqui o tema e a pergunta. Você aí do outro lado está me assistindo. Tá? Agora, a despeito de qualquer coisa da aula, pergunto para você. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma coisa eficaz? Aí você pensa do outro lado, sim, nossa, mesmo? Porque se matasse o bandido não ia fazer mais nada. E realmente, eu boto fé na pena de morte. Não é assim, cara. Por mais que você queira liberar o seu espírito assassino e soltar o pavor em cima do criminoso, né? Não é assim, não funciona dessa maneira. Experimenta você fazer um concurso público e falar assim, realmente, eu acho que tem que matar o bandido, se ele for estuprador, tem que ser estuprado, se ele for assassino, tem que chegar lá e degolar o cara, você vai zerar a tua redação, tá? Por quê? Você tem que se posicionar, mas a sua posição, aqui vai uma dica do professor Pablo, nunca adote uma posição complicada, quer dizer, polêmica demais, ou seja, não adote um liberal aborto, não adote um liberal pena de morte, não adote um liberal maconha, não adote uma coisa assim, por quê? Porque algumas dessas posições acabam contrariando os direitos humanos, e se você fizer isso aí, meu querido, você já está fora, você vai perder o negócio, então não exagere, tá? O lance é, para a redação você tem que ser comedido. Comedido, o que é isso? Tranquilo, centrado. Então vem para cá. Como compor esse texto? Então, para evitar o branco, aqui vai vir uma técnica, tá? Aqui vai vir uma dica muito interessante. Você pegou o tema, conseguiu entender que ele está te fazendo uma pergunta. Então, a pena de morte no Brasil vai ser a solução para a violência ou vai ser apenas mais um problema administrativo? O senhor aí do lado pega o rascunho, tá? E vai fazer a seguinte estratégia. Vem para cá. A tua estratégia vai ser a seguinte. Lá no seu rascunho, em primeiro lugar, você vai escrever. Vai ter que escrever. Por quê? Quando o texto pede para você se posicionar, eu já falei isso para você, vou endossar. Você não pode ficar sobre o muro. Então, coloque a sua opinião, tá bem? Colocando a sua opinião, você tem ali. Minha posição é: a pena de morte é um problema, tá? É um problema administrativo, porque era isso que tinha lá na sua pergunta de tema, tá joia? Observou isso? Tá lá. Então o tema você já colocou. Agora você vai selecionar argumentos. E agora eu vou ficar caminhando de um lado para o outro aqui. A câmera vai ter que me acompanhar para poder pegar você. Ó. Selecionou os argumentos. Tá? Primeiro argumento. Viola a Declaração dos Direitos Humanos. Ó, argumento legal. Você pode utilizar isso aí no texto, né? Claro que pode. A Constituição Federal não permite. Opa, é um argumento que também vai no sentido dessa temática, que é um problema administrativo. Só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Que argumento é esse? Esse é um argumento totalmente pessoal, de cunho religioso e que bate também no chamado senso comum, tá joia? Mas beleza, deixa ali. Eu quero que você liste todos os argumentos possíveis, todos os argumentos que você conseguir no seu rascunho. Pode fazer isso mesmo porque isso vai ajudar você a entender a progressão do texto. Vem para cá. Próximos argumentos. É um retrocesso na evolução do homem. Ó, legal, é um juízo interessante em relação à pena de morte. É uma opinião. Você também pode dizer que não existe sistema judicial preparado para lidar com essa característica, com esse sistema de pena de morte. Não existe sistema judicial infalível. Beleza, é algo que você também pode colocar ali. Maravilha. O Estado não pode ser um assassino. Opa, então vou até colocar entre aspas aqui, ó, porque eu acho que na hora de você escrever isso, você ia ter que colocar esse assassino entre aspas. Então se liga, olha aqui, ó, o Estado não pode ser um assassino. É uma opinião? É uma opinião. Você pode elencar isso como argumento? Pode, claro. E por fim, o processo de aplicação da pena de morte, do julgamento, tudo mais, até realmente você matar o cara ali, fazer com que ele chutasse o balde, ia demorar muito, ia ser muito moroso, lento, burocrático, ia ser um problemão, tá? Então, olha quantos argumentos você tem. Aí, pensa comigo. Eu vou contar aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 argumentos para uma redação. A maioria dos estudantes, a maioria dos alunos, faz o seguinte: usa tudo isso em um texto só. Usa todos esses argumentos dentro da dissertação. Você pode fazer isso? É claro que não. Por quê? Pega essa ideia que o professor Pablo vai te dar. Ideias de mais, pontos de menos. O que acontece? Se você colocar todos esses argumentos, você não vai conseguir trabalhar a profundidade nenhum deles, tá? Portanto, se você não conseguir trabalhar a profundidade desses argumentos, você vai perder o quê? Você vai perder o principal do teu texto, que é a profundidade, é o aprofundamento. Uma boa dissertação tem que ter aprofundamento. Então, o que a gente vai fazer agora? Depois de você selecionar todos esses elementos, você vai eliminar aqueles que são desnecessários, ou seja, aqueles que não apresentam conexão, aqueles que são totalmente sem noção de uma coisa com a outra. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá aos argumentos iniciais para ver o que dá para juntar. Vem cá, olha só. Viola a Declaração dos Direitos Humanos. É um argumento forte? Pô, muito forte. Ele tem até sentido universal. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então aqui você já pode colocar. Esse é o teu argumento mais forte. Pode deixar ali? Pode. Então esse fica. A Constituição Federal não permite. A gente está falando de um problema administrativo, não é? Não tem a ver com a União? Tem a ver com a União. Então, a CF não tem a ver com a União? Pô, lógico que tem a ver. Então, esse argumento você pode deixar. Tá joia? Beleza. Só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Já pensou? Você coloca assim, viola a declaração, CF não permite e só Deus tira a vida da pessoa. O que tem Deus a ver com a Constituição Federal e com a Declaração dos Direitos Humanos? Nada. Aí você fala, nada, cara que tem Deus é brasileiro. Larga a mão, rapaz. Ó, não tem nada a ver. Então você elimina isso aqui é um argumento de senso comum. Sabe o que é argumento de senso comum? Você vai conversar com a dona Chica lá da esquina, perguntar se dá pra você matar alguém. Aí ela fala assim, não, meu filho, porque só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Então isso aí não é argumento de você botar na redação. Não queira parecer a dona Chica falando isso aí. Joga fora esse argumento, vem pra cá. Aí, ó, é um retrocesso na evolução do homem. O que é que isso tem a ver com a Constituição Federal, com a Declaração dos Direitos Universais dos Direitos Humanos? Nada, tem nada a ver. Ela fala, mas eu acho que a declaração, você tem que dar uma volta muito grande para amarrar isso. Deixa o texto mais simples, cara, acaba com isso aqui, tá? Acaba. Se você conseguir dar um jeito de alinhavar isso à CF e aos direitos humanos, pode até inserir, se não, elimina. Não existe sistema judicial preparado para lidar com essa problemática. Isso é algo que tem a ver, porque a gente falou da Constituição, a gente falou dos direitos humanos, esse argumento cabe ali, beleza. Se você quisesse parar por aqui, com 3 argumentos, já pode, tá? Já poderia, se você quisesse parar. Por quê? Porque você não precisa do que mais de 3 argumentos para uma boa redação. Pega aqui, ó, de 7 você pode reduzir para 3. Você fala, não, mas eu ainda quero terminar a análise. O Estado não pode ser um assassino. Você nem me vem com essa palhaçada aqui, ó. Por quê? Porque isso não tem a ver com o texto, gente. Você não vai colocar um elemento metafórico se você não está trabalhando metáforas, tá? Você não está fazendo analogia, você não está trabalhando metáfora. Você só falou exatamente de alguns pontos. Você falou da Declaração dos Direitos Humanos, da Constituição Federal, do Sistema Judiciário. Você não vai me colocar que Estado não pode ser assassino. Então, esse é um argumento raso, é argumento senso comum. Por fim, o processo de aplicação seria moroso e demorado. Não engata ali no sistema judicial? Sim, né? Então, aí você tem todos os argumentos que você pode usar dentro de um texto. O que você precisa fazer agora? Escolher a ordem deles. Vem pra cá. O que é escolher a ordem desses argumentos? Você vai mostrar uma escala argumentativa. O que é escala argumentativa? Você pode ter uma escala argumentativa crescente, uma escala argumentativa decrescente. Então você veja bem, eu te ensinei agora apenas a selecionar esses argumentos, tá? Apenas a selecionar os argumentos. A partir de agora, eu vou falar para você como estabelecer uma escala e com qual argumento você vai iniciar, com qual você vai finalizar. Para quê? Por que eu estou te ensinando isso? Eu estou falando ainda da progressão textual. Você fala, Pablo, mas por que você está privilegiando tanto esse texto argumentativo? Porque é o mais recorrente, tá? É o mais recorrente, aquele que você precisa prestar mais atenção. Então, fica de olho agora, meu aluno, porque a gente vai tentar mostrar para você, eu vou tentar mostrar para você como é que se faz uma escala argumentativa. É fácil,
pega esses argumentos aqui e a partir desse exemplo que eu dei, nós vamos para a escala argumentativa. Mas a técnica você já pegou. Folha em branco, sua posição, os argumentos que sustentam a sua posição, para daí você escrever o texto. Beleza? Se segura aí e vamos embora. Força guerreiro. Bora lá!